Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, nós estamos de volta para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião, hoje com um tema provocativo, um tema que promete. Será que a igreja cristã primitiva era uma igreja tão espiritual como muitas vezes nós imaginamos? Ou também era uma igreja bem problemática? Uma igreja com crises, problemas de espiritualidade e muitos problemas que nós pensávamos ser apenas típicos do século XXI. Eu vou fazer uma análise bíblica e histórica das crises e dos problemas da igreja cristã primitiva e você vai ficar surpreso com o que nós vamos encontrar na Bíblia e qual o desfecho disso. Apenas um esclarecimento: quando a gente fala igreja cristã primitiva, alguns autores, alguns livros acadêmicos hoje, artigos científicos, preferem falar cristianismo originário e não igreja cristã primitiva. Eles têm receio da expressão igreja cristã primitiva, uma expressão que veio da língua inglesa, porque, em primeiro lugar, primitivo dá a ideia de algo assim ainda não tão racional, obscurantista. Quando se fala, nossa, esse sujeito é muito primitivo, quer dizer, ele está aquém do mínimo necessário. Então, a palavra primitiva em português, em inglês não tem tanto esse sentido. Em inglês tudo bem você usar primitive, mas em português o primitivo ele sempre tem uma conotação negativa. E segundo, que quando fala igreja originária, corre-se o risco do anacronismo de pensar que a igreja cristã tinha os mesmos aspectos sociais, arquitetônicos da igreja que se construiu posteriormente. Por exemplo, muita gente acredita que havia igrejas cristãs na época dos apóstolos, assim como você tem hoje Igreja Católica, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Adventista, Igreja Presbiteriana e assim por diante, tá certo? Não era assim. Então, para não ter um problema de anacronismo e ao mesmo tempo de má interpretação da palavra primitivo, eles acabam evitando, falam cristianismo originário. Mas aqui eu vou usar a igreja cristã primitiva só para você entender. Muito bem, meus irmãos, deixe-me começar fazendo uma pergunta para você. O que hoje faria você deixar a igreja ou já está desanimando você em relação à igreja? Voltando ao que eu estava dizendo, o que hoje desmotiva você à igreja? Aliás, eu quero até saber, será que eu estou falando nesse momento com alguém que já não frequenta mais a igreja? Tem alguém na sua família que já não está mais indo à igreja porque ficou decepcionado, não acredita mais nos pastores, nos líderes religiosos, no padre da paróquia dele? Chama essa pessoa para assistir essa live agora. Vai lá, manda uma mensagem no WhatsApp para ela aí. Eu vou dar um tempinho. Vai lá. Fulano, você que não está aí na igreja, ouça agora o Rodrigo Silva. Aquela pessoa que está assim, a igreja hoje não tem mais o fervor de antigamente. E, de fato, aparentemente não. Tem uma história atribuída a John Huss, mas nós não podemos precisar a historicidade do fato, então vou contar mais como uma ilustração do que como uma história verídica, mas dizem que certa vez John Huss estava com um amigo contemplando as grandes catedrais da Europa, cheias de ouro, de mármore e vitrais muito caros, e o amigo, vendo todo aquele ouro das catedrais europeias, havia dito a John Huss, hoje a igreja não precisa mais reclamar como Pedro e João à porta do templo, quando disseram ao homem, não tenho prata nem ouro. Ao que John Huss respondeu, a igreja talvez hoje não precise mais reclamar, não tenho prata nem ouro, mas ela já não tem mais autoridade para dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. Essa história, essa anedota da internet, ela é muito forte, não só da internet, tem livros que trazem esse relato. Ela é muito forte e realmente parece que a igreja perdeu o seu brilho. Quem até estuda as 7 igrejas do Apocalipse como sendo 7 períodos da história do cristianismo, vê o contraste da igreja de Éfeso, que tinha o primeiro amor, para a última, a igreja de Laodiceia, que é pobre, cega, nua, e orgulhosa e arrogante. E a gente sabe que à medida que o cristianismo vai andando, parece que a igreja vai caindo. Até, inclusive, houve um teólogo alemão, eu vou lembrar o nome dele aqui agora, que ele dizia que Cristo sonhou com a igreja. Perdão, que Cristo sonhou com o reino, mas quando ele acordou, encontrou a igreja. Que a igreja é a frustração do sonho de Cristo. Ele não sonhou com a igreja, sonhou com o reino. E veio a igreja. Será que é isso mesmo? Será que a igreja apostólica era assim
tão diferente da nossa. De fato, os apóstolos faziam milagres, como eu vou ler no livro de Atos aqui, que eram impressionantes, e hoje nós não vemos tanto isso por aí. Eu mesmo nunca ressuscitei ninguém, nunca fiz um coxo andar, eu nunca fui liberto por um anjo de uma prisão. Será que nós estamos tão distantes assim? E será que realmente o projeto de Jesus da igreja fracassou? Porque começou tão bonita, bela, harmoniosa, espiritual, e hoje está essa decadência? Será que você não está indo à igreja, está entre aqueles que se declaram desigrejados porque você não acredita mais no sistema? Machucou você demais? Você não consegue mais confiar em ninguém? Eu conheço pessoas que estão até com burnout da igreja. E aí? O que nós podemos fazer ou responder a esse respeito? Tem uma ilustração muito interessante que eu vou colocar aqui no quadro. Ela é de Dwight Moody. Essa tem fonte original. Dwight Moody, ele contava uma ilustração nos seus sermões que um sujeito teve um sonho em que ele viu um anjo. E o anjo o levou até um lugar, um campo, onde ele teve essa cena que eu pedi a Iá para desenhar para mim. De um lado, ele viu uma igreja repleta de demônios, e os demônios estavam tanto dentro da igreja como no telhado dela. E os demônios sapateavam no telhado, ameaçavam colocar fogo na igreja, e gritavam do alto, e dançavam, e ficavam também na porta da igreja, lotada de demônios. Do outro lado, o indivíduo também viu uma igreja com um único demônio, que estava dormindo no teto. E o anjo lhe perguntou: qual dessas igrejas parece ser a mais espiritual? O homem rapidamente respondeu: ora, é lógico que é aquela que tem o demônio dormindo, porque a outra, eu estou vendo que está cheia de demônio dentro e fora dela. Ao que o anjo respondeu: não, você está equivocado. Aquela que está cheia de demônios em volta dela é aquela que está oferecendo resistência. Por isso que Satanás mandou todo o time para lá. A outra, onde o diabo está dormindo no telhado, ele está dormindo porque não tem com o que se preocupar. Então, quando nós vemos muitos problemas na igreja, e por favor, não pense que isso aqui é uma maneira de defender o sistema, de passar pano quente para os erros cometidos em nome de Deus. Não, não se trata disso. Eu, Rodrigo Silva, que falo com vocês, quem conhece a minha história, a minha biografia mais de perto, sabe que eu também fui muitas vezes vítima do sistema religioso. Eu também já apanhei. Eu já sofri tiro amigo e golpes amigos de irmãos da igreja. Eu já fui caluniado por pessoas que frequentam a mesma igreja que eu, que acreditam teoricamente na mesma doutrina que eu. Então não pense que eu estou falando a partir de uma realidade da qual eu não conheço. Eu também já fui decepcionado em nome de Deus. Eu também já fui machucado, ferido. Certa vez alguém escreveu que a igreja é o único exército que atira nos próprios feridos. E eu já senti isso na minha própria história. Então não estou aqui para passar pano para os erros da igreja. Mas, ao mesmo tempo, eu quero alertar você quanto a essa situação, porque se a igreja tem problemas demais, você pensa, não pode ser a igreja de Deus. É justamente o contrário, como concluiu Dwight Moody. É aquela igreja que está oferecendo resistência. Por isso que o diabo está atacando mais ali. Ele está botando mais mensageiros dele ali. Porque, claro, para onde que um país, agora a gente está vendo guerra no Oriente Médio, para onde você tem que mandar espiões? Para o país que está te atacando ou para o país que é colaborador? É para o que está te atacando. É aquele que é o perigoso. É para lá que você tem que mandar mísseis. É para lá que tem que mandar tiro. É para lá que você tem que mandar. Digo, numa situação de guerra. Então, imaginando a guerra espiritual do bem contra o mal, se o diabo está atacando tanto a igreja e está colocando pessoas dele ali para tirarem a paz do pregador, a paz dos membros, é justamente porque ali está oferecendo alguma resistência. Então, diferente do que muita gente imagina, às vezes as crises na igreja são exatamente o sinal de que ela ainda é de Deus. E quanto à igreja cristã primitiva? Bom, se você olhar no passado, a igreja cristã primitiva já começava a ter problemas na própria fundação através do ministério de Jesus. Olha, gente, Jesus, para mim, foi o maior professor de toda a história. Imagine você, melhor do que ser aluno do Bíblia Comentada, passar 3 anos e meio tendo aulas com Jesus. Mas,
Não aulas com Jesus em que ele vai à escola e você encontra com ele. Não, você dorme com ele no mesmo lugar, viaja com ele, come ao lado dele. Nossa, isso que é uma mentoria de sucesso. Hoje muitas pessoas pagam para ter mentoria. Imagina uma mentoria com Jesus. 3 anos e meio. Dormindo, comendo, vendo, não só com teoria, Jesus fazendo, te dando poder. E mesmo assim, depois de 3 anos e meio, a maior parte do grupo não entendeu nada. Nada. Se eu fosse olhar do ponto de vista pedagógico, eu diria que Jesus é quase que o professor que fracassou. Porque se eu estou dando uma aula e mais da metade, a maioria, não entende nada, e eles não entenderam mesmo, porque Jesus falou que ele ia ser crucificado, que ele ia morrer, no final eles ainda perguntaram, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Depois que ele tinha explicado que o reino dele era espiritual. Ele falou que ele ia para Jerusalém para ser morto, e quando ele foi morto todo mundo correu. Ele falou que ele iria ressuscitar, e o pessoal não entendeu. Os discípulos no caminho de Emaús estavam tristes, angustiados. Jesus falou o seguinte: vocês nunca leram na Bíblia o que estava escrito a respeito do Cristo e tudo e tal? Depois eles falam, poxa, quando eles descobriram que era Jesus, o nosso coração não ardeu quando ele falou conosco? Depois vem Tomé e fala assim, eu só acredito se eu colocar a mão na ferida dele. Que mentalidade de 8ª série C. Toda escola tem uma 8ª série C. O 8º ano C, os professores de ensino fundamental sabem, né? Geralmente é aquela turminha mais complicada, que tem uma turma que é ótima de dar aula, mas geralmente tem uma que tu fala assim, nossa, mãe, que desânimo, por quê? Vou dar aula agora para o 8º ano C. Às vezes é o 2º ano B, não importa, né? Eu vou dar aula para aquela turma agora. Aí tem aqui o pessoal da 8ª série, o pessoal fala, 8ª série. Parecia discípulo da 8ª série. Eu só acredito se eu colocar o dedo. Ah, Tomé. Outros também me demonstraram incredulidade, todo mundo caiu fora. Então, aquela igreja dos apóstolos, a mesma que quando Jesus deu a autoridade para eles, saíram a expulsar demônios e voltaram maravilhados, essa igreja já tinha problemas na base. Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio de ver Jesus transfigurado. Brigavam para saber quem ia ser o primeiro, ciúme. Então, alguns problemas que vemos hoje, já havia lá atrás. E vou mostrar um para vocês que vai surpreender a muitos. Alguns problemas não são tão atuais assim. Olha o que Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25 dizia. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Não deixando a nossa congregação. Então, hoje, você que está desanimado, achando que, poxa, a igreja está cada vez menor. Esse mês passado, no mês de janeiro, eu fui aos Estados Unidos, e lá eu vi uma matéria que só em 2025, fecharam cerca de 35 mil igrejas nos Estados Unidos por falta de membros. Vou repetir. Só em 2025, cerca de 35 mil igrejas foram fechadas nos Estados Unidos por falta de membros. Igrejas das mais diferentes agremiações religiosas, protestantes, católicas, evangélicas, pentecostais, 35 mil. E lá tem muito esse fenômeno. Às vezes tem aquela igreja bonita, com órgão, de tubos, com vitral, você chega lá, tem 30 velhinhos de cabecinha branca frequentando. Aí morre um, morre o outro. O dia que morre o último, a igreja é vendida pela prefeitura. Muitas igrejas viram cassino, outras viram bilhar, bar, outras são demolidas, outras são preservadas apenas para um monumento histórico. A gente pensa que isso é um problema atual, mas já na época do 1º século, o autor do livro de Hebreus falava, não deixem a congregação como é costume de alguns. Então ele já tinha o problema das pessoas pararem de frequentar a igreja naquele tempo. Quer ver outro problema? Houve uma polêmica muito grande aí com o tratamento diferenciado que algumas igrejas dão entre os mais ricos e os mais pobres, os VIP, né, os VIPs e os mais simples. Olha que isso já acontecia também na época de Tiago.
Olha o que Tiago escreveu. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se entrar em vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo e roupa luxuosa, e entrar também alguém pobre com roupa suja, e tratarem com deferência o que traz a roupa luxuosa, e lhe disserdes, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica ali em pé, assenta-te debaixo do estrado, porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes com maus pensamentos? Ou seja, aquela historinha de eu não vou na igreja não, que as pessoas ficam... Isso foi Tiago, capítulo 2, versículos 2 a 4 que eu li. Aquela ideia de, eu não vou para a igreja não, porque lá a pessoa só fica olhando roupa, status. Isso já havia no passado. Eu já começo com esses versos que eu mencionei, tanto a menção que eu fiz da época de Jesus, como depois ali no período apostólico, a tirar aquele mito de pessoas que acham o seguinte, que a perseguição fez a igreja toda ficar unida e que os irmãos tinham sempre que se esconder e fazer culto escondido. Não, aqui tinha uma igreja funcionando normalmente. Não no prédio que hoje chamamos igreja, porque os irmãos, essa assembleia, eles se reuniram até o terceiro, quarto século, os irmãos se reuniam em casas uns dos outros. Não havia um edifício chamado igreja. Então havia uma casa e as pessoas se reuniam na casa como se fosse uma célula ou um pequeno grupo, tá certo? Assim que eles se reuniam. A igreja, como nós hoje entendemos arquitetonicamente, é uma situação posterior. E em muitos lugares a igreja funcionava normalmente. Por exemplo, em Dura Europos, na verdade até um pouquinho antes do quarto século, em Dura Europos você já tem uma igreja, a igreja mesmo, funcionando do lado de uma sinagoga. E nessa época já havia discriminação, lá atrás, no período apostólico. Tanto é que Tiago fez a advertência. Ora, se em alguns lugares está escrito assim, não ultrapasse, é porque as pessoas ultrapassam ali. Se tem uma placa, não coloque lixo nesse lugar, é porque as pessoas colocam lixo. Se o apóstolo já falava lá, gente, não tratem as pessoas com diferença pelo nível social, é porque já acontecia aquilo. Senão não havia necessidade dele dessa advertência. E quando você vai para Apocalipse, capítulo 2 e 3, e lê as cartas do Apocalipse, ali também já está descrevendo situações muito complicadas. Mesmo para aqueles que adotam uma interpretação historicista do Apocalipse, que acham que as 7 igrejas referem-se a 7 períodos, 7 fases diferentes da igreja cristã, desde o período apostólico até a segunda vinda de Cristo, reconhecem que, embora as cartas do Apocalipse possam profeticamente referir-se a tempos posteriores ao apóstolo João, elas falavam de problemas atuais, reais, da época do apóstolo João. Ou seja, as igrejas tinham um problema de ter abandonado o primeiro amor, como ele falou para a igreja de Éfeso. As igrejas tinham um problema de sustentar hereges, como os nicolaítas. A igreja tinha um problema de idolatria, que ele já falava daqueles que sustentam a doutrina de Jezabel, que induziu o povo a comer coisas sacrificadas a ídolos. A igreja habitava no lugar que tinha habitação, o trono de Satanás. A igreja tinha problemas. Havia advertência que Jesus já fazia para a igreja daquele tempo. Se você não se arrepender, eu vou remover o seu lugar dos meus candelabros. Então, vocês estão notando que essas passagens bíblicas que eu mostro para vocês, elas, diferente do que muita gente imagina, não apresentam uma igreja cristã bonitinha, 100%. Não, era uma igreja que tinha espiritualidade, tinha o poder do Espírito, era a igreja que estava há poucos anos do Pentecostes, mas era uma igreja que tinha problemas, sim, senhor. Bem diferente do que nós imaginamos. Tá certo? É que muita gente, quando lê o livro de Atos, eu vou ler essa passagem para vocês, e vocês vão entender por que as pessoas imaginam uma igreja perfeitinha, que na verdade ela não era. A primeira passagem que eu quero ler é Atos, capítulo 2, versículos 42 em diante, que descreve a igreja dos apóstolos. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos.
Todos os que criam estavam juntos e todos tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, essa passagem, outra que eu poderia ler aqui com vocês também, seria Atos capítulo 4, versículo 32, da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, etc. E diz mais aqui, olha, não havia necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía cada um conforme a sua necessidade. Muita gente pode falar, Rodrigo, isso aqui é o comunismo que deu certo. É o socialismo, não aquele pregado por Marx, mas é o que deu certo. Que igreja maravilhosa. Ninguém tinha propriedade privada, todo mundo vendia suas coisas. Então, se eu fosse aplicar aquela realidade para hoje, eu mesmo já estou errado, porque graças a Deus a casa que eu moro com a Laura não é aluguel, é nossa. Então eu deveria vender essa casa, entregar tudo na igreja, a igreja distribuir para todo mundo. Também não precisava ter carro, era para vender tudo. Esse é o ideal da igreja apostólica. Mas calma, vocês sabem que um dos problemas da igreja, da interpretação bíblica, é quando as pessoas leem os versículos fora do seu contexto histórico. Então, eu vou pegar esses textos de Atos, que muita gente cita por aí, e vou colocar esses textos dentro do contexto histórico. E a primeira pista está em Atos, capítulo 2, eu já li para vocês, verso 46, que diz que os discípulos diariamente perseveravam unânimes no templo. Que templo? Templo de Jerusalém. Tá certo? Então, eles perseveravam no templo de Jerusalém. O que aconteceu aqui? Olha bem, nessa época nem havia igreja cristã ainda organizada como temos hoje. O que havia era o seguinte, Jesus pregou, a maior parte daqueles que aceitaram Jesus como Messias eram judeus, houve casos em que Jesus curou o endemoniado de Gadara, que não era judeu, a mulher samaritana que se converteu, que não era judia, puramente judia, ela era samaritana, você tem também a mulher Ciro Fenícia, que Jesus curou a filha dela, que estava endemoniada, o centurião de Roma, o centurião de Cafarnaum, que era um romano. Então, houve casos de pessoas que não eram judeus que se converteram a Jesus, mas, majoritariamente, o séquito de Jesus eram judeus. Os apóstolos eram judeus, Maria Madalena era judia, a Maria, mãe de Jesus, era judia, todo mundo era judeu. Esses judeus, 120 ao todo, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, se reuniram no cenáculo em Jerusalém e receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo caiu entre duas festas que estavam acontecendo. Jesus foi morto na festa da Páscoa, da semana de Páscoa, e o Pentecostes, o Espírito Santo caiu na festa do Sukkot, a festa do Pentecostes, 50 dias depois. Jerusalém, em ambas as situações da morte de Jesus e do Pentecostes, estava apinhada de peregrinos de toda parte que vinham para Jerusalém. Flávio Josefo diz que Jerusalém chegava a ter 1 milhão de pessoas nessas datas, um número que muita gente acha exagerado, mas ainda que eu fale de 200 mil pessoas, 100 e poucas mil pessoas, você está aumentando exponencialmente o número de pessoas em Jerusalém. Então, as pessoas chegavam, não tinham lugar para dormir, porque não havia rede de hotéis, água bastante para todo mundo, então o poder público fazia uma forma de ajudar as pessoas que eram peregrinos que iam para Jerusalém. Uma notinha de rodapé. Político nem sempre ajuda porque tem um bom coração. Mas por ser um político, ele também ajuda. Tá certo? Por exemplo, é só vir as eleições, político começa a distribuir cesta básica, baixar a conta de luz, dar donativo para casa. Não é assim, não tem até piadinha sobre isso, não estou jogando indireta para ninguém, porque todo ano é a mesma coisa. Quando tem a época da eleição, os políticos aparecem resolvendo o problema do asfalto na rua, aumentando a qualidade da merenda na escola pública, tudo para ganhar o povo. Naquela época não havia eleição, mas havia critérios populares que, de certa forma, forçavam os políticos
a darem benesses ao povo, principalmente para manter o povo calmo. Então imagina Jerusalém apinhada de pessoas, de judeus que vinham de toda a parte do Império Romano, das cidades gregas, que a maior parte dos judeus moravam na diáspora. Então Jerusalém estava repleta de peregrinos, e a última coisa que os governantes romanos ou os herodianos queriam nas suas mãos era uma revolta popular. E o povo, quando está insatisfeito, ou com fome, ou faltando alguma coisa, ou com crise econômica, principalmente crise econômica, o povo derruba um sistema. Lá agora, na guerra do Irã, muita gente está apostando que uma das coisas que vai fazer o regime cair mais rápido do que qualquer míssil americano ou israelense é uma revolta popular a partir da dor que dá no bolso. Se eles conseguirem trazer uma crise econômica para o Irã, o próprio povo faz uma rebelião e derruba o governo, como foi assim na Líbia, como foi assim na União Soviética, como foi na Alemanha, quando essa é outra coisa importante, muitas pessoas da própria Alemanha começaram a lutar na Primeira Guerra Mundial por causa da crise econômica do país. Então nós temos isso em conta. Sendo assim, o templo recebia muitos recursos governamentais para distribuir a quem? Aos pobres. Detalhe, quando eu falo pobre, na época bíblica não havia algo que possamos chamar de classe média, como nós temos hoje. Então havia os ricos e havia o povo, tá certo? E aqueles que estavam abaixo da linha da pobreza. Mas não havia a classe média, pelo menos do jeito que nós temos hoje. Isso é um assunto para outra discussão. Então, olha como é que o templo funcionava como um celeiro popular para ajudar o povo. E de onde que vinham os recursos? Do próprio povo. As pessoas davam o dízimo, davam o imposto anual do templo e davam as ofertas no templo também. E olha o que diz o livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículos 28 a 29. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todo o dízimo da tua colheita, e o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva virão e comerão. Então, já na lei de Moisés, estava predito que a cada 3 anos haveria um dízimo especial, diferente daquele dízimo que eles traziam ao fim de cada colheita. É um dízimo extra, um segundo dízimo. E esse segundo dízimo, diferente do dízimo regular, era usado não só para os levitas, mas também para os órfãos, as viúvas, os pobres. Então, lá no templo, na época de Jesus, na época dos apóstolos, vocês estão vendo essa ilustração aí? O sujeito está derramando um monte de moedas em várias sacas. E, de acordo com o Flávio José, parece que havia no templo 13 cofres diferentes. 13 cofres diferentes. E um tipo de cofre era chamado de tamruim, está em hebraico, coloquei em hebraico aqui, ó. Tamruim, a primeira palavra hebraica que está aí, e o outro, kopá. Tanto o tamruim como o kopá eram tipos de ofertas que as pessoas davam para ajudar os mais necessitados. Então ela quer, olha, esse aqui é a minha oferta do templo, esse aqui é o meu dízimo, esse aqui é para ajudar os pobres. Então eu coloco nesse cofre específico. Então os sacerdotes juntavam aquele dinheiro e distribuíam para as pessoas em forma de ajuda humanitária. Outra nota de rodapé. Se o dinheiro era honestamente distribuído ou não, isso aí é outra história. Vou deixar para a sua imaginação. Já havia corrupção na época, muito séria na época do templo. E nessa condição, a gente entende por que os discípulos estavam em Jerusalém no templo. Porque muitos que se converteram, lembra que de uma vezada no Pentecostes foram 3.000 que batizaram, depois 5.000, e muitos nem voltaram para o seu domicílio, continuaram em Jerusalém junto com os apóstolos. Então, onde as pessoas iam comer? No templo. E naquela necessidade ali, muitos dos próprios apóstolos começaram a pedir os que tinham mais recursos a venderem propriedades e ajudar os cristãos. Por qual razão? Letra A. Sendo eles agora declaradamente discípulos de Jesus de Nazaré, certamente os sacerdotes não estavam permitindo que essas pessoas se alimentassem das ofertas do templo. Então havia viúvas, por exemplo, que antes recebiam uma pensão do templo. Mas agora que elas se declararam seguidoras de Jesus e foram batizadas publicamente no Pentecostes, que 3.000 pessoas foram batizadas, essas viúvas agora deixaram de receber, porque Jesus era persona não grata
o seu séquito era considerado perigoso pela elite sacerdotal dos saduceus. Então, evidentemente que aquele judeu que antes era beneficiado pelos recursos vindos do Templo de Jerusalém, ele agora perdeu o recurso porque se declarou seguidor de Jesus de Nazaré. Em virtude disso, a igreja tinha que amparar essas pessoas. E a melhor maneira de amparar é o seguinte: olha, você tem um pouco de dinheiro, vamos ajudar aqui. Entendeu a situação? Então, a situação que eles viviam era uma situação de perda de benefício por causa da fé. Se hoje acontecesse isso no Brasil, por exemplo, todos aqueles que se tornassem membros da minha igreja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, guardando o sábado, perdessem todo o auxílio do governo, aqueles que são aposentados perderiam a aposentadoria, aqueles que recebem pensão pela morte de um ente querido, de um marido, perderiam esse benefício, perderiam o direito de usar o hospital público. Nós temos que fazer isso, gente. Temos um percentual grande da igreja que agora precisa de nós. Aí vamos nos dividir aqui, nós vamos sustentar os nossos próprios pobres, porque o governo se recusa a fazer isso, uma vez que eles agora são discípulos de Jesus. Uma segunda razão que pode ter levado a igreja a vender esses bens rapidamente é porque eles entendiam que a volta de Jesus estava para os seus dias. E Jesus havia desenhado nas suas pregações o ideal do reino. O João Batista já tinha pregado: quem tiver 2 túnicas, dá uma e fica só com uma. Jesus também falou: o ideal do reino é que vocês amem uns aos outros, que vocês ajudem uns aos outros, que vocês visitem as viúvas. E se Jesus está perto de voltar, e a perseguição já começou, então agora o nosso intento é o reino dos céus. Tanto é que Paulo fala: depois nós, os que estivermos vivos, falando da volta de Jesus, então é que eles pensavam que havia pessoas que ficariam vivas até a volta de Jesus. Então essa situação fez com que os discípulos começassem a vender tudo. Imagine agora se nós descobríssemos que Jesus vai voltar, ou pensássemos que Jesus vai voltar daqui a 2 anos. 2 anos. Se Jesus vai voltar daqui a 2 anos e a igreja já está começando a ser perseguida, para que eu vou guardar dinheiro da aposentadoria? Eu vou pegar todo o meu dinheiro do banco e vou distribuir. Agora a prioridade é outra. Para que eu vou ficar com essa casa? Eu vou vender essa casa, pegar o dinheiro e vou viver de aluguel. 2 anos? Eu não preciso de casa. Era essa a situação da igreja cristã primitiva, tá certo? Agora, mesmo nessa situação da igreja cristã primitiva, vocês vão ver que também começou em breve a haver problemas. Vou revelar o primeiro problema para vocês. Eu vou colocar até no quadro aqui 2 passagens. Olha aqui. Lucas capítulo 24, versículo 49. E Atos capítulo 1, versículo 4 e 8. Essas passagens, que você pode ler depois, trazem a orientação de Jesus à igreja cristã primitiva. Jesus disse para eles assim: fiquem em Jerusalém até que do céu vocês sejam revestidos de poder. E depois que vocês forem revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas em Samaria, Galileia e até os confins do mundo. Então, olha o que Jesus falou: fiquem em Jerusalém até que vocês recebam o Espírito Santo. Esse até no grego é muito enfático. É como se eu falasse com você assim: olha, tome esse remédio até acabar a cartela. Se o médico fala com você: tome esse antibiótico até terminar a cartela, significa que quando a cartela terminar, você vai parar de tomar aquele antibiótico. Você não vai comprar outra cartela e continuar tomando. Concorda comigo? Então, quando Jesus diz para eles: fiquem em Jerusalém até que do céu vocês recebam o poder, significa que depois que eles recebessem o poder, eles deveriam deixar Jerusalém. Mas eles não deixaram. Eles ficaram em Jerusalém. Eles continuaram lá. Eles receberam poder e Pedro está lá, pregando, realizando sinais, prodígios, aquela coisa toda, ninguém saía em Jerusalém, todo mundo ali orando, distribuindo as coisas, mas acomodados em Jerusalém. Tanto é que por essa política deles de vender tudo e ficar todo mundo em Jerusalém, ninguém queria ir embora. Aí você entende também por que aumentou o número de judeus agora, seguidores de Jesus, morando em Jerusalém, porque como Jesus falou, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder,
Eles pensaram que agora era para morar em Jerusalém. Então, muita gente abandonou realmente a sua casa lá em Roma, em Filadélfia, em Sardes, em Corinto, nas outras cidades do Império, até na Galiléia, e vieram todos para Jerusalém. Então, Jerusalém ficou apinhada de seguidores de Jesus que não queriam arredar mais o pé dali. Por isso que muita gente começou a vender tudo e ficar em Jerusalém ajudando uns aos outros, esperando que Jesus voltasse. Mas isso trouxe um acomodamento. E eles não cumpriram o que Jesus falou. Saiam de Jerusalém. Tanto é que a prova que muitos deles ficavam insistentemente em Jerusalém é que Paulo não fala de coleta de ofertas para outras cidades cristãs. Podem olhar, Paulo sempre fala o seguinte: eu vou coletar as ofertas para levar para os pobres em Jerusalém. Até na época de Paulo, havia discípulos de Jesus que, contrariando a ordem do mestre, insistiam acomodadamente em continuar em Jerusalém. Paulo tem uma hora que ele fala o seguinte: olha, no primeiro dia vocês separem as ofertas para que eu possa levar para Jerusalém. Vamos ajudar os pobres de Jerusalém. Mas você já parou para pensar assim, não havia pobres também em Tessalônica? Não havia pobres em Bereia? Não havia pobres em Calcedônia? Ou não havia pobres em Jerusalém? Perdão, em Roma? Por que Paulo fala dos pobres de Jerusalém? Pode olhar. Toda vez que Paulo fala de coletar ofertas, levar para Jerusalém. E diferente do que você está imaginando, não é porque mandava para Jerusalém redistribuir, não. É porque Jerusalém estava apinhada de cristãos que já não trabalhavam. Estavam ali agora, tranquilos, esperando Jesus voltar. Tanto é que Paulo, uma hora, vai mudar e fala assim: olha, gente, vamos parar com isso. Você não deve ser pesado ninguém. Olha o meu exemplo. Eu podia viver do dízimo, eu estou construindo tendas. Então você tem aqui uma realidade de pessoas que estavam demais em Jerusalém. Aí o que Deus teve que fazer? Atos capítulo 5, versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos, os recolheram na prisão. Começou uma perseguição em Jerusalém. E essa perseguição foi agravada depois, quando Herodes volta a receber, na época de Cláudio, o domínio da Judeia, e Herodes começa uma perseguição aos cristãos em Jerusalém. E muitos especialistas em Novo Testamento acreditam que a perseguição em Jerusalém foi o que a providência divina permitiu acontecer para que os discípulos saíssem de Jerusalém. Aí, realmente, com exceção de João, Tiago e Pedro, todos os outros espalham, vão embora de Jerusalém, aí o evangelho é espalhado. Mas, até então, ficou todo mundo em Jerusalém. Então, você vê que a igreja cristã primitiva, ela também ficou acomodada. Ela também ficou acomodada. E, em pouco tempo, começou a surgir ali também um problema de briga de assistencialismo. Olha o capítulo 6, que diz, capítulo 6 do livro de Atos. Naqueles dias, aumentando o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas da distribuição diária. Ou seja, dentro da igreja começou a ter briga e falou assim: olha, eu só porque o meu marido é helenista, eu tô sendo esquecida na distribuição do pão, ela ganhou uma cesta básica melhor do que a minha. A outra já ganhou 2 vezes, eu não ganhei nenhuma. Já começou a ter briga na igreja cristã originária primitiva. Aí os apóstolos falam: olha, gente, para não ter confusão aqui, vamos eleger 7 diáconos, 7 homens que vão ajudar vocês, tá bom? Porque nós não vamos agora deixar de pregar a palavra para ficar distribuindo comida para vocês. E eles fizeram isso. E entre os homens que foram escolhidos, havia um chamado Filipe. E, curiosamente, Filipe não ficou em Jerusalém distribuindo. Ele falou: quer saber? Eu vou cair fora daqui, que aqui é um atraso de vida. Eu vou pregar fora, não vou ficar concentrado aqui, não. Sabe que essa é até uma advertência para, às vezes, que os cristãos ficam acomodados em lugar onde tem muitos cristãos vivendo. Viver aqui no NASP, por exemplo, é muito gostoso. Todo mundo conhece todo mundo. A maior parte dos que moram aqui é tudo crente. No sábado, todo mundo para a igreja. Mas é um lugar perigoso para a espiritualidade, porque as pessoas podem acomodar aqui uma igreja com 2.600 membros. Muita gente que muda para cá, para o NASP, que na igreja local da cidade dele, ele era primeiro ancião, pregava, passava lição nas escolas batidas, chega aqui, só fica esquentando o banco.
É um perigo. Isso estava acontecendo em Jerusalém. Olha um problema do século XXI que eu já via lá atrás. Tanto é que Filipe, embora foi separado para cuidar das mulheres, falou, vou pregar fora. E mesmo Filipe indo pregar, ele não fez um trabalho tão bem feito de evangelismo, porque ele foi pregar lá nos samaritanos, já é polêmico para o judeu samaritano, e daqui a pouquinho chegou o problema que os samaritanos nem sabiam o que era o Espírito Santo. Então, se hoje há pessoas que reclamam de grupos que estão sendo batizados na igreja sem um conhecimento correto da doutrina, isso aconteceu lá atrás, porque Filipe batizou o pessoal e Pedro teve que ir lá para explicar melhor para eles, e quase por quê? Porque quando Filipe foi, parece que ele não comunicou nada com os apóstolos. Por que eu deduzo isso? Porque o fato de Pedro depois ir correndo lá para os samaritanos para resolver o problema é que estava correndo o risco de surgirem dois cristianismos, um de Jerusalém e um de Samaria. Aí você ia ter os cristãos e os samaritanos. Olha o perigo. A igreja já tinha problema de grupo separatista lá atrás. Então você já vê que, olha o que eu já apontei aqui. Problema de ciúme, problema de separatismo, problema de pessoas mal preparadas para o batismo, pessoas acomodadas, assistencialismo, que é diferente de ação social. O assistencialismo, pelo menos no contexto que eu estou colocando aqui, é um termo pejorativo. Assistencialismo é aquela pessoa que se acomoda a ficar recebendo cesta básica. Ela nunca faz nada, ela nunca pode colaborar, ela só pode receber. Nós já tínhamos esses problemas lá atrás. Gente, se você está gostando desse conteúdo, se está sendo uma aula de Bíblia para você, se você está vendo coisas no livro de Atos dos Apóstolos que você nem imaginava, então deixa o seu like aí, tá bom? E comente, o seu comentário é muito bem-vindo. Bom, agora a última parte. Olha esse exemplo aqui. Paulo de Tarso. Paulo foi o homem que mais viu problemas na igreja e ele também causou problemas na igreja. Calma que eu vou explicar para você. A conversão do apóstolo Paulo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Tá certo? Eu vou contar uma coisa para você. Paulo se converteu no ano 34. Dependendo da cronologia que você adota, a primeira viagem missionária de Paulo se deu ali pelo ano 47, 48 depois de Cristo. Você me ajuda a fazer a conta aí, meu bem? Vamos botar 48 menos 34 dá 48 menos 34? 14 anos. Paulo se converteu no ano 34. Mas a primeira viagem missionária dele só se deu 14 anos depois. Por que tanto tempo? O que vocês pensam? 14 anos que Paulo ficou na geladeira sem pregar. 14 anos sem escrever uma epístola. Pelo menos não chegou nada até nós. 14 anos. E sabe onde ele estava durante os 14 anos? Em Tarso, fazendo tenda e pregando para um vizinho, para alguém da rua ali e tal. Aquela potência. Paulo de Tarso, o grande apóstolo dos gentios. 14 anos pregando o evangelho apenas para alguém que comprava tenda na mão dele ali. Isso é semelhante a usar uma Lamborghini da mais cara para uma autoescola ensinar as pessoas a dirigirem. É muito pouco. Ou colocar um motor de Scania num carrinho de card. É muito motor para pouca lataria. Por que essa demora tanto? Toda. Vou falar com vocês. Paulo, por ter sido um perseguidor da igreja, aquele que Deus acabou permitindo pela providência que ajudasse os apóstolos a espalharem, Paulo continuou tendo preconceito dentro da igreja, mesmo depois de convertido. As pessoas tinham desconfiança dele. Tinham medo dele. Imagina você chegar para uma igreja com uma conversão genuína, cheio de vontade de pregar o evangelho, com cultura, para mais de metro, mais culto do que qualquer outro, e o pessoal te dá um banho de água fria. Paulo teve que brigar para falar, eu sou apóstolo, e as pessoas não entendiam que ele era um apóstolo. 14 anos depois. E quando ele vai pregar, ele só vai pregar por uma única razão, depois você pode ler no livro de Atos, porque Barnabé vai até Paulo, ele vai até os apóstolos e fala assim, gente, deixa eu lá levar Paulo para ser meu auxiliar no evangelismo. E o pessoal, tá bom, por sua conta e risco. Barnabé vai,
pega Paulo e traz como auxiliar, e eles começam a viajar e pregar. E já Paulo começa a pregar para os gentios. Começa a pregar, prega para um, prega para outro, começa a converter no mundo gentílico. Depois de quase 1 ano e meio da primeira viagem missionária de Paulo, que ela começa em 48, 47, 48, por aí, no ano 49, tem algo que está em Atos, se você estiver acompanhando a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, tem o chamado primeiro concílio da igreja cristã em Jerusalém. Houve muitos concílios da igreja. Você tem o concílio de Niceia, concílio de Calcedônia, concílio de Éfeso, concílio de Trento, tem vários concílios da igreja. Mas o primeiro concílio foi o concílio de Jerusalém, ano 49. Sabe por que a igreja teve que reunir esse concílio? Chamando todo mundo de várias regiões? Por causa do problema causado por Paulo com sua pregação. Porque Paulo agora começou a batizar pagãos que não eram circuncidados. E o racha na igreja foi tão grande, que Paulo e Pedro explodiram e cada um defendeu um partido. Pedro tinha a convicção que só podia ser aceito no cristianismo quem fosse circuncidado. Paulo tinha a convicção que só podia ser do cristianismo qualquer pessoa que a circuncisão não era mais necessária. E quem estava tentando mediar ali os dois partidos era Tiago. E Paulo ainda foi acusado de comer carne sacrificada a ídolo, trazer problemas na igreja. E Paulo, revoltado, irado, Paulo teve que trazer para eles o argumento do seu ministério. E sabe qual argumento que Paulo trouxe? O meu argumento é a igreja de Corinto. Todo mundo era pagão, eu fiz uma igreja bonita lá, está frequentando, está tudo mais. Só que a igreja de Corinto, que Paulo trazia como argumento do seu ministério, a igreja que Paulo falou assim, vocês são a minha carta de referência, era uma igreja super problemática. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o primeiro concílio da igreja já foi para resolver problemas, dilemas, briga. E quando a gente lê o partido de Paulo e o partido de Pedro, não romantize isso. O quebra-pau foi feio. Mesmo que eles estavam buscando o Espírito Santo, a coisa foi séria. E não foi resolvida com o concílio. Vou mostrar para você que muito tempo depois, ainda havia nas igrejas problemas de coisas que o concílio já tinha oficializado qual era a postura da igreja. Sabe aquele negócio assim que oficialmente tomou-se uma decisão, mas o problema continuou mesmo depois? Pois é. Imagine você naquela época vendo uma briga teológica de 2 homens líderes da igreja. Imagina você recém-convertido. Uma vez eu lembro que houve uma discussão muito acalorada lá no IAN, onde eu estudei na Bahia, hoje é UniAN, onde eu fiz teologia, e um professor de teologia estava brigando com um representante da União da igreja. E os dois começaram a bater boca mesmo, por uma questão administrativa ali, e nós, teologandos, vendo a discussão. E alguém presente levantou e falou, meus irmãos, eu nunca, de onde eu vim, ele tinha recém-chegado no IAN, de onde eu vim, eu nunca vi uma coisa dessa. 2 pastores brigando. Aí um dos 2 que estavam discutindo, mais apaixonado com a discussão, virou e falou assim, meu irmão, então você veio foi do céu, meu irmão, porque aqui na terra tem essas coisas. E durante muito tempo, os teologanos apelidavam aquele professor de O Homem que Veio do Céu, que era o nome de um seriado da televisão. Anedotas à parte, com relação ao lado cômico de tudo isso, realmente, só se veio do céu, porque aqui na Terra as pessoas discutem, brigam, discordam. Isso não significa que seja bom brigar, nunca. Eu estou apenas detectando que isso acontece. Não é bom furar o pneu do carro quando você está com o bagageiro repleto de malas e em viagem de férias com sua família. Não é bom, não é nada agradável. Mas carros furam pneu. É por isso que sempre é recomendável que você leve o step e que ele esteja cheio. Então, não é legal que haja discussões e brigas na igreja, mas é real, elas acontecem, elas existem. Se em família existem brigas, eu amo a Laura me ama, nós temos um casamento, graças a Deus, muito bom.
Mas se eu falar com vocês que nunca houve uma discussão entre nós, uma mudança, uma diferença de opinião, eu estou mentindo. Eu estou mentindo. Tem coisas que às vezes eu defendo um lado, a Laura defende outro, e a gente às vezes nem entra num consenso. Graças ao bom Deus, nunca fomos dormir sem resolver a situação, mas já houve DR. Se eu tenho DR com a pessoa que eu mais amo, que é a Laura, você acha que eu não vou ter DR com um colega de seminário que dá aula comigo? Ou com um irmão da igreja? Infelizmente, nesse mundo tem essas coisas, irmãos. E tanto Paulo era um homem de Deus, como Pedro também era um homem de Deus. Viu como é perigoso você determinar quem é homem de Deus de acordo com aquilo que você acha que é o correto que ele está ensinando ou não? Não, esse aqui é de Deus. Por quê? Porque ele é conservador em relação à música. Não, para mim, de Deus é esse aqui, que ele tem uma ideia mais aberta em relação à música e não perde os jovens da igreja. Cuidado com esses rótulos. A parábola que define a igreja é a parábola do joio e do trigo. E qual a característica do joio e do trigo? Eles são parecidíssimos. Não dá para saber qual é qual. E quando você vai para o livro de Gálatas, e Gálatas possivelmente foi escrito perto desse conflito que houve ali do Concílio de Jerusalém, olha o que Paulo escreveu para os Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 1, que era uma igreja dele. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? E ele começa a carta aos Gálatas muito revoltado. Paulo, olha como é que ele começa assim, olha, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estou surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém alguns que estão perturbando vocês, que querem perverter o evangelho de Cristo. E ele chega a ser enfático. Paulo também tinha um gênio muito... Nossa, eu imagino eu dar aula no mesmo seminário que Paulo. Olha o que ele diz assim: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Tem uma hora aqui que ele fala assim: quanto a Pedro, eu resisti face a face, porque ele se tornara reprovável. Ou seja, é muito agradável conviver com o apóstolo Paulo das cartas, da hermenêutica, da exegese. Mas fazendo uma psicobiografia, não psicografia, tá? Não confunda. Psicobiografia é quando você... Psicografia é coisa de espiritismo, que você supostamente teria a carta de alguém que já morreu. Não é disso que eu estou falando. Psicobiografia é quando você pega elementos emocionais que a pessoa passa na carta e junto com a ajuda de psicólogos, principalmente da linha behaviorista, você consegue supor algumas tendências emocionais daquela pessoa, algumas personalidades dele. E Paulo era um camarada duro de roer. Não era fácil, não. Ele era muito arrogante naquilo que ele colocava. Pedro também era turrão, e os dois eram homens de Deus. Isso, é claro, não estou justificando as coisas erradas. E, aliás, falando em coisas erradas, olha o problema de Corinto. Eu vou ler para vocês, se você ler Corinto, eu não vou ler tudo não, porque é muito extenso, a carta de Corinto, capítulo 9, 1 Coríntios, que Paulo escreveu também na época da crise lá, que engendrou o concílio de Jerusalém. Quando você lê todo o capítulo 9 de Corinto, você vê os problemas que Paulo estava enfrentando na igreja, e não apenas essa passagem. Eu posso ler outras para vocês aqui, deixa eu ver se eu tenho algumas aqui para ler. Olha Corinto, olha os problemas que havia na igreja de Corinto. Eu separei alguns para você ver. Divisões partidárias. Então, hoje você parou de ir à igreja porque estava tendo muita discussão lá, quem é Lula, quem é Bolsonaro, quem é de direita e quem é de esquerda. Aí, por causa disso, você parou de ir à igreja. Então, você também não deveria frequentar a igreja cristã primitiva, porque havia partidarismo em Corinto. Tá certo? Não, tá errado, mas havia. Você entendeu? Havia. Não tem o que fazer. Tem o que fazer. Você pode continuar na igreja e dar um bom exemplo. Mas aqui, olha, 1 Coríntios 1, versículos 12 e 3, versículo 4, fala de divisões partidárias da igreja. Problemas doutrinários que Coríntios tinha sobre dom de línguas, por exemplo. Problemas morais. Tem alguém na sua igreja que tem relação incestuosa, aberta, que todo mundo sabe? Corinto tinha.
Eu vou ler, que tem gente que está duvidando. Olha aqui, 1 Coríntios, capítulo 5. Não, deixa eu ver, acho que é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Deixa-me checar aqui. 2 Coríntios. Perdão. É 1 Coríntios mesmo. Estava lendo o segundo, por isso que eu não estava achando o texto. Olha o que Paulo fala aqui. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Olha só, Paulo está falando que em Corinto havia uma imoralidade tal que nem no mundo pagão ele estava vendo isso. E nem por isso Paulo desistiu da igreja. Prostituição religiosa, membros frequentando bordéis, embriaguez na Santa Ceia, litígio. Havia um irmão que estava processando o outro num tribunal secular e parece que a igreja não tinha se interessado bastante, por isso que o irmão foi processar o outro. E essas igrejas que tinham todos esses problemas, estou falando de uma igreja do primeiro século, da época apostólica. Essas igrejas trouxeram tantos problemas para Paulo que eu vou até colocar aqui, tem uma parte que Paulo fala da sua crise, que ele queria sumir. Se você depois ler com calma, Filipenses capítulo 1, versículos 23 e 24, Paulo falou que ele desejou a morte. E não é por perseguição, não. Quando alguns leem esse texto de Filipenses 1, 23 e 24, e 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8, pensa, não, Paulo desejou a morte por causa da perseguição que a igreja estava enfrentando. Não, meus irmãos. Ele desejou a morte, quando você lê ali, por causa dos problemas que ele teve na igreja. Entre esses problemas, quando ele fala assim, a grande tribulação que tivemos na Ásia, eu vou falar com vocês qual é a tribulação. A Ásia, naquela época, era a região que está aí de vermelho, que pegava Éfeso. Paulo ficou 3 anos em Éfeso e depois ele teve problema com os judeus e talvez até com ex-cristãos, pessoas que seguiram, depois caíram fora. E essas pessoas de Éfeso causaram tanto problema para Paulo que ele foi expulso de lá. E quem causou problema para Paulo? Construtores de ídolos, pagãos, alguns judeus e alguns cristãos também. E como é que eu sei que cristãos também estavam entre aqueles que tiveram problema com Paulo? Que ele sai daqui de Éfeso, depois ele vai para continuar a sua viagem e vai até a Macedônia. E quando a gente chega ali, mais à frente no ministério de Paulo, a gente nota que ele teve problemas quando chegou na Macedônia, porque ele fala, por exemplo, quando ele vai para Corinto, ele fala das pessoas que o abandonaram. Olha aqui, eu vou ler para você que ele fala, deixa eu ler para vocês, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Empenha-te em vir até a mim o mais rápido possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito foi para Dalmácia. Esses que aqui saíram, alguns comentaristas pensam que são pessoas que saíram porque foram pregar o evangelho longe, mas há comentaristas que pensam que alguns desses aqui, na verdade, não foram pregar o evangelho longe, foram pessoas que o abandonaram. Tanto é que quando ele fala de Demas, ele fala, tendo amado o presente século, me abandonou. Então eram pessoas que talvez continuaram dando problema para ele desde Éfeso, que Paulo desejou a própria morte. A depressão foi grande por causa dos problemas da igreja cristã primitiva. Agora, indo para a parte final, o que você faz com toda essa informação que eu dei para você? Se a igreja cristã primitiva tinha tantos problemas e ainda assim era a igreja de Deus, então por que a de hoje não será? Se a igreja cristã primitiva, com tantos problemas, não foi autorizada ao cristianismo avulso, pelo contrário, Hebreus diz, continuem congregando, não deixem de congregar, então por que hoje você parou de ir à igreja? Será que você está numa igreja pior do que a igreja de Corinto? Para quem Paulo mandou carta? Para quem Paulo falou que era a carta de recomendação do ministério dele? Será que a sua igreja é pior do que a igreja de Corinto? E será que você é melhor do que o apóstolo Paulo? Porque Paulo era um homem espiritual.
E ele não abandonou a igreja, apesar das decepções que teve nela. Mas você, talvez, que não tem a espiritualidade de Paulo, nem é inspirado como Paulo, está se achando santo demais para ficar numa igreja que talvez é tão ou menos problemática do que a igreja de Corinto, do que as igrejas que Paulo fundou. Paulo sofreu pela igreja, mas sofreu na igreja, não afastado dela. E mais, se na igreja cristã primitiva, apesar de tantos problemas, se apesar dos apóstolos terem problema de litígio, de briga, de inveja, de perseguição, Deus ainda pôde usá-los e dar o Espírito Santo sobre aqueles que eram sinceros, mesmo sendo falhos, isso significa que a igreja de hoje também pode receber o Espírito Santo. Basta ter sinceros no meio dela. Não perfeitos, porém sinceros. Sinceros que cometem equívocos, como Pedro, que precisou ser repreendido por Paulo, como Paulo, que também foi muito duro com João Marcos. Mas Deus sabe os que são seus. Dizem que quando Jesus ressuscitou e subiu ao céu, os anjos, ao ouvirem na terra os apóstolos completamente destrambelhados, perdidos, como cego em tiroteio, péssimos alunos que ficaram 3 anos e meio e não aprenderam a doutrina de Jesus, diz que os anjos olharam lá para baixo. É uma anedota, é claro, isso não está na Bíblia. É uma ilustração. Os anjos então teriam dito a Jesus: Senhor, que bom que o Senhor venceu, mas eles, quais são os seus novos planos? E Jesus teria dito: eu não tenho novos planos. Eles continuam sendo os meus planos. Porque eu prometi para eles que a igreja triunfará e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja não é você. A igreja somos nós. Anota isso aí. A igreja não sou eu. A igreja somos nós. Igreja não é indivíduo. Igreja é a coletânea, o coletivo de indivíduos. Assim como a abelha não é a colmeia, o Rodrigo não é a igreja. A igreja é o Rodrigo, a Laura, o João, o Pedro, a Maria, o Antônio, você. Nós somos a igreja. Rodrigo é só Rodrigo. A abelha é só abelha. O coletivo de abelhas é que forma a colmeia. O nosso coletivo é que forma a igreja.